Olá, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Vamos esperar a doutora Thaís Prossara entrar. Doutor Túlio. Boa noite. Boa noite. Tudo bom, doutor Túlio? Tudo bom, doutora Thaís? Boa noite, Hadley. Deixa eu organizar aqui minha câmera. Isso, para a gente ficar melhor. Vamos esperar um pouquinho. Ver a entrada de mais pessoas na sala para a gente começar. Pode ser? Só um minutinho para ver. Esperar todo mundo possa entrar. Bom, não vou nem perguntar se vocês estavam em casa hoje, porque eu estou sabendo da logística que vocês estão tendo no mundo real e no mundo virtual. Eu acho que está mais difícil agora do que antes, né? A gente tem que se deparar com duas vidas. Não, mas está caminhando bem, está aí tudo bem. Que bom. A doutora Cibele acabou de entrar, o doutor Marcos, eu vi o doutor Otávio também está aí. Sandra. Bom. Olha a Tassiana. Beijo, Tassiana. Calbi. Muita gente do sono, isso é muito bom. Fico feliz. E aí, Raul, e essa logística, como que tá de trabalho? Como que você está fazendo Então, para organizar? essa semana eu fui ao consultório 2 dias para atender alguns pacientes de emergência. Aqui em Vitória, a situação é um pouquinho diferente de São Paulo, né? Eu vou tentar, na semana que vem, atender alguns pacientes também que já estão me solicitando, mas eu vou esperar a determinação do nosso prefeito aqui, que está cuidando muito bem da cidade, para ver se ele libera para se a gente começa, né, ter pelo menos voltar um pouco os tratamentos eletivos. Eu já estou em casa tem 50 dias. Vai fazer 50 dias amanhã. Não está fácil, né? Não é fácil mesmo. Bom, uma situação muito difícil, né? Vamos lá, que eu acho que já tem uma quantidade considerável de pessoas nos assistindo. Obrigado. Bom, primeiro eu queria me apresentar. Eu sou o Raul. Eu atualmente estou presidente da Bros. Vou estar presidente da Bros pelos próximos 2 anos. E isso que está acontecendo com a gente, essa quarentena, isolamento social, fez com que a diretoria da Bros decidisse com que a gente pudesse começar uma série de lives, né, no intuito de direcionar um pouco o conteúdo do sono, de forma que a gente pudesse convidar professores, pesquisadores, clínicos, que fazem odontologia do sono de uma forma competente, séria, para que a gente pudesse nortear um pouquinho o direcionamento do estudo no sono. A gente já tem 8 lives agendadas. Eu também quero pedir a participação de todos aqueles que estão nos ouvindo para mandar mensagens pelo Instagram da ABS, dando sugestões das próximas lives, para que a gente possa organizar no decorrer desse isolamento social. Queria fazer uma introdução breve aqui, bem rapidinho, para falar da odontologia do sono. A odontologia do sono é uma área de atuação que já tem trabalhos publicados na literatura desde a década de 80 do século passado. Então, perfazem aproximadamente uns 40 anos que a literatura já está repleta de estudos sobre a odontologia do sono. Aqui no Brasil, a odontologia do sono começou de forma como uma formiguinha pioneira pela doutora Cibele Dalfabro, que até hoje estuda e ensina muitas pessoas no Brasil a trilharem um caminho sério de competência na odontologia do sono. Depois a doutora Cibele, a doutora Fernanda também ajudou nesse processo inicial, o doutor Marco Antônio Machado, a doutora Lígia Juliano, o doutor Calbi, o doutor Paulo Cunalha, Lourdinha de BH. A gente tem uma série de profissionais muito competentes que estão na área do sono há muito tempo e que a gente tem que valorizar. Eles ainda estão aqui e têm muito a nos ensinar. Queria falar também que a pesquisa do sono no Brasil é uma pesquisa muito intensa,
muito reconhecida no mundo. Há muito tempo, vários departamentos e universidades brasileiras estiveram nos top 5 das principais universidades e departamentos que estudavam som. Eu acho que pouca gente sabe dessa informação. Nós temos um grupo de pesquisadores aqui maravilhosos. E eu acho que a grande massa dos cirurgiões dentistas não tem essa informação. A gente tem, assim, um know-how de respeito no sono, tanto é que a gente já vai sediar o segundo Congresso Mundial ano que vem. E isso não é para qualquer especialidade, né? E o sono ainda não é considerado uma especialidade e já vai sediar o segundo congresso. Quero lembrar a todos também, esse congresso vai ser no ano que vem, 2021. Esse ano vai ter o Congresso Brasileiro, vai acontecer em dezembro, de 3 a 5. A gente ainda não sabe como o congresso vai acontecer, qual o seu formato, mas a data ainda está mantida. Mais uma coisa que eu quero lembrar para todo mundo que está nos ouvindo. A Abros tem hoje quase 700 dentistas associados. E essa nova gestão da Abros vai estar tomando medidas para que essa associação se torne mais forte cada dia que passa, para que a gente possa ter mais representatividade. Porque o único objetivo da Abros, o único e exclusivo objetivo da Abros é ajudar todos os profissionais da odontologia que escolheram a odontologia do sono como uma das suas áreas de atuação. Então, quero dizer para todos que nós, juntos, somos mais fortes. Bom, pulando essa parte burocrática que eu tinha que fazer, porque a Abros precisa ser ouvida, eu queria falar que hoje a gente escolheu 2 pessoas muito importantes para iniciar esse processo dessa live. Nós hoje vamos fazer uma breve discussão sobre alguns aspectos que norteiam a Covid-19, porque existe muita informação contraditória sobre o assunto. E nós escolhemos, né, um profissional que não só estuda, ensina, mas como atua na batalha contra a Covid-19. E nós também vamos discutir nessa live alguns pontos que estão relacionados à nossa prática odontológica do sono, agora, no meio dessa pandemia. Queria introduzir nossos convidados. O Dr. Túlio Marques Cunha, ele é médico, ele é pneumologista, ele é doutor em pneumologia pela Universidade Federal de São Paulo, ele é professor de pneumologia pela Universidade Federal de Uberlândia, ele é coordenador da UTI do Hospital Uberlândia Medical Center, ele é coordenador do laboratório de NasoResp, que é um laboratório de nanobiotecnologia em doenças respiratórias. Ele é vice-presidente da Sociedade Mineira de Pneumologia e participa de várias comissões da Sociedade Brasileira também de Pneumologia. E, além de tudo, ele é marido da Thaís Crossara, né? Isso não é para qualquer um. Né? O que é o mais importante. Que é o mais importante de tudo. A Thaís Crossara é uma grande amiga. Ela é cirurgiã dentista. Ela é especialista em disfunção temporomandibular e dor orofacial e dentística. Estuda pra caramba. Eu a conheci na pós-graduação, no mestrado de Ciência em Saúde, onde ela defendeu a tese com área de concentração em odontologia do sono, lá na Federal de São Paulo. Ela defendeu recentemente o doutorado dela em clínica odontológica, também com área de concentração em odontologia do sono, na Federal de Uberlândia. E hoje ela é pós-doutoranda em nanobiotecnologia, estudando plataformas de diagnóstico salivar, também na Universidade Federal de Uberlândia. Além disso, ela é mãe de 3 meninos. Só para vocês verem a competência dessa menina. Tá? Bom, depois de eu ter falado tanto, ter gastado tanta saliva, eu vou passar a bola para vocês. Doutor Túlio, tem pessoas que estão nos ouvindo agora, que são graduandos, pós-graduandos, já são pós-graduados, alguns professores, doutores clínicos. Então, eu gostaria que o senhor, quando se comunicasse, abrangesse a maior parte dos nossos ouvintes. Para a gente começar, gostaria que o senhor fizesse uma introdução para a gente, né? Como nós somos um público variado,
do que é a doença Covid-19, qual a sua fisiopatologia básica, quais os métodos de transmissão dela, quais os principais sintomas e quais são os critérios utilizados atualmente para a gente definir a sua gravidade. Então, primeiro, muito obrigado, né, pelo convite. É uma honra estar aqui falando com tantos amigos, né, que eu vi que entraram aqui no grupo, né, pessoas do Brasil inteiro que eu tive a oportunidade de conhecer junto com a Thaís, né. Muito obrigado, muito honrado por estar aqui falando com vocês. Então, nós estamos vivendo esse ano um desafio que eu acho que poucas vezes na humanidade teve, no mundo moderno, com certeza não teve, né? Que é uma infecção por um vírus, que é um vírus da classe coronavírus, né? Então, ele é um vírus que é uma mutação nova desse coronavírus. Tem vários tipos de coronavírus, né? E esse coronavírus já infecta a humanidade há muitos anos. Geralmente são infecções tipo resfriado, mais simples, mas por uma mutação que aconteceu, foi desenvolvida uma nova cepa, que foi nomeada Covid-19, e que ele tem algumas características interessantes, né? Primeiro, ele tem uma altíssima infectividade, então a transmissão, o grau de transmissão dele é muito, muito grande. Então ele consegue passar para as pessoas com uma grande facilidade. E uma outra característica é que ele dá uma porcentagem razoável dos infectados um quadro grave, que a gente chama de síndrome respiratória aguda grave, né? E que, como também vários de vocês já devem ter percebido, né? A maior gravidade se encontra em mais velhos. Então, pessoas acima de 60 anos, e quanto mais velho ele for, maior a gravidade, maior a chance dele ter uma evolução ruim. Somado a isso, quanto mais comorbidades, né, quanto mais outras doenças associadas a pessoa tiver, dentre elas diabetes, insuficiência cardíaca, doenças respiratórias, asma, DPOC, que é o enfisema, a própria apneia do sono, eu vou somando gravidade e a chance desse paciente não evoluir bem, ela vai aumentando, né? Então, a transmissão, ela é um vírus que se transmite pelas vias aéreas superiores. Então, você vai transmitir através do aerosol do ar. Então, alguém que está contaminado tosse ou espirra, né, naquele ambiente, Sim. tem trabalho mostrando que ele pode ficar um tempo ali, você pode respirar aquele inóculo, né? E pelo toque na face, né, com a mão contaminada. Então, por exemplo, alguém tosse e contamina uma mesa, você passa a mão, põe no rosto, você contaminou, tá? E aí eu tenho algumas coisas interessantes sobre transmissão, né? Quanto maior a carga viral que você entra em contato e a maior intensidade, maior a chance de você ficar doente e maior a chance de você ficar doente grave. Então, por exemplo, pegando o mundo da odontologia, você está lá examinando a boca do paciente, né? Muito próximo ao seu rosto com o rosto do paciente. Então, se ele estiver contaminado, estiver tossindo ali, você vai inalar um inóculo muito grande da partícula viral. Então, a chance de você ficar doente grave, ela é maior. Então, por isso que a gente tem que entender. Por isso que a gente está vendo aí em todos os hospitais, todo mundo vestido igual o Jasper, né? Só com o olhinho de fora, com óculos, máscara, capuz, touca. Né? Isso é justamente para diminuir essa capacidade de transmissão. Tá? Os principais sintomas, Raul, desse vírus, então, é um vírus de vias aéreas superiores. Então, ele vai dar nariz escorrendo, nariz entupido, dor de garganta, tosse geralmente seca, pode dar um pouquinho de diarreia, ele dá falta de ar, ele pode dar dois sintomas muito interessantes, que é falta de cheiro, né, dificuldade no olfato e no paladar. E talvez o sintoma mais importante, pode dar febre, em alguns casos pode dar diarreia, não é o mais comum, mas pode acontecer. Tem casos de lesões de pele associadas, mas sempre a parte respiratória é a mais importante. Talvez o sintoma mais importante de gravidade é a falta de ar, ou cansaço, a dispneia. Tá? Então, esse é o sintoma que vai nos nortear para saber o que nós vamos fazer. Se a gente tiver um quadro gripal, mas eu estou confortável, não tenho falta de ar, ou a falta de ar é muito leve em comparação ao meu normal,
eu devo ficar em casa de repouso, porque nós vamos comentar mais para frente, o tratamento ainda é bem controverso, específico, tá? Agora, se eu tiver falta de ar mais importante, que está atrapalhando eu fazer minhas atividades de vida diária, ou que venha piorando ao longo dos dias, aí eu preciso procurar meu médico ou um pronto-socorro para ser avaliado, né? Uma outra dúvida que é frequente, Raul, é assim, eu já tive Covid, eu posso pegar de novo? Falar isso. Né? Então, eu acredito que sim e não. Não nessa mesma momento que a gente está. Caracteristicamente, quando a gente pega uma gripe, por exemplo, pela influenza, aquela cepa, né, se eu curei e fiquei curado, eu estou imune. Eu criei imunoglobulinas, anticorpos contra aquela cepa. Então, eu não vou ficar doente com aquela cepa. Agora, se aquele vírus sofrer mutação importante, no outro ano, provavelmente eu posso ter outra influenza com aquela outra cepa. Mas, com certeza, vai ser um quadro muito mais brando do que o primeiro contato que a gente tem com o vírus. Então, por que essa infecção é mais grave? Porque essa cepa do Covid-19, ela é uma cepa que nunca teve contato com o ser humano. Então, o ser humano tem que, entre aspas, aprender a se defender contra ela. Então, a não ser que haja uma mutação muito importante, eu não vou pegar o Covid de novo. Essa é a regra para todos os vírus que a gente tem. Existem alguns relatos da Coreia, da China, de reinfecção, mas isso é relato de caso, é extremamente controverso. Há questionamentos de pacientes e falsos positivos de exames, então eu não consideraria isso como regra. Entendi. Eu sei também, doutor Túlio, né, por conta da coordenação do Laboratório de Pesquisa em Nanobiotecnologia, ainda falando sobre diagnósticos, queria saber quais são as plataformas laboratoriais de diagnóstico para Covid-19, quais estão sendo estudadas e qual a diferença que existe entre elas, os exames laboratoriais. Perfeito. Isso é extremamente importante e a gente está vivendo outro problema, né? Além da infecção em si, eu tenho dificuldade de fazer o diagnóstico. Então, eu sei que o paciente tem uma síndrome gripal, mas eu não sei se aquilo é Covid, ou se é influenza, se é vírus sincicial, eu não sei o que está acontecendo. Então, o que a gente tem disponível? Qual que é o nosso arsenal de diagnóstico? Então, a gente tem um exame que a gente faz com suave. Suave é um cotonete grande que coloca no nariz e na garganta. Super agradável de colher. Né? E esse exame, eu faço, com esse material, eu faço um exame que chama RT-PCR. Tá? Então, o que esse exame faz? Ele pesquisa partículas de RNA do vírus naquele material. Então, esse é o exame mais fidedigno. E ele me responde se eu tenho ou não a doença. E esse é o exame que demora 2, 3, 4, uma semana para ser liberado, e que eu não tenho kit para todo mundo. Certo? Sim. Eu tenho um segundo grupo de exames que eu acho que é mais problemático ainda nesse momento, que são as sorologias, que eu faço pelo sangue. Tá? Então, o que é isso? Eu vou testar se eu tenho anticorpos IgM ou IgG. IgM é aquele anticorpo que ele fica positivo quando eu tenho uma doença ativa, aguda. E IgG, ele fica positivo quando eu já tive a doença e eu tenho anticorpos contra aquela doença. Certo? Então, o que é? Vamos supor que eu tive um quadro gripal e quero saber se eu tive Covid. Eu não tive a oportunidade de coletar o suave. Então, eu posso esperar 2 semanas e fazer o exame de sangue. Eu acho que isso. Voltou. É que a internet baixou um pouquinho, acho que ela voltou. Então, eu posso assim... eu quero saber se eu tive. Então, eu espero umas 2 semanas e colho o exame de sangue. Se vier um IgG positivo, eu tive, teoricamente, estou imune. Certo? Sim. Qual é o problema desses exames? Esses exames têm inúmeros kits no Brasil e a sensibilidade, né, e a especificidade desses exames são muito pequenas. Ou seja, eu tenho muito resultado falso positivo e muito resultado falso negativo. E isso acaba dificultando a interpretação. Então, esse é um grande problema que a gente tem. E a gente, né, teve a oportunidade, como a gente trabalha muitos anos no laboratório de nanobiotecnologia,
e a gente tem uma parceria, né, com outras empresas que estão financiando, com a Biogenetics, a LOX e o próprio Universidade Federal de Uberlândia. Há vários anos a gente trabalha, a Thaís faz parte desses estudos, né, com biomarcadores de doenças na saliva, tanto para diagnóstico, como para acompanhamento, etc. E nós submetemos um projeto para o Ministério de Ciência e Tecnologia, e eles elegeram esse projeto como prioritário. E o ministro saiu de Brasília e veio aqui visitar fiquei sabendo disso. Nosso laboratório. Quero saber o que o governo federal, que tipo de incentivo que ele está dando para vocês, como é que está sendo feita a pesquisa, quais são os prazos que você tem para divulgar isso para a gente. Me conta. Então, pode contar. O governo ele aportou um recurso financeiro, né? E está dando um apoio institucional para esse projeto. Tem um prazo para antes de ontem ficar pronto, né? Você vê que nós estamos trabalhando praticamente 24 horas por dia para tentar dar essa resposta. Então, o que é a ideia? Nós estamos trabalhando em 2 etapas. Nós estamos pegando o mesmo material do suave, né? Aquele líquidozinho que tem os suavezinhos, que foi coletado do nariz e da garganta. E estamos utilizando algumas plataformas para tentar fazer o diagnóstico por essa via, certo? E nós estamos colhendo prospectivamente um estudo multicêntrico, tem várias cidades participando. Nós estamos coletando o próprio suave e a saliva do paciente para a gente rodar as mesmas plataformas e tentar dar o diagnóstico ativo. A vantagem dessas plataformas nossas são, primeiro, algumas delas não precisam de reagentes, que é uma limitação e aumenta o custo dos exames. E segundo e mais importante, o diagnóstico é em minutos. Então, em pouquíssimo tempo, né, de uma forma descentralizada, a gente vai conseguir, né, e os estudos estão mostrando isso, nós temos resultados parciais que estão demonstrando uma acurácia acima de 90%, né, que a gente vai conseguir fazer o diagnóstico fácil, rápido, barato pela saliva. Então, a gente espera o mais rápido possível poder liberar isso, né? Nós temos assim um senso de responsabilidade, que a gente não tem que fazer uma coisa bem feita para que possa realmente ajudar, né? E se der certo, eu acho que a gente vai conseguir ajudar em vários cenários, né? Saber se o profissional da saúde, por exemplo, que ficou com sintoma é ou não Covid, num cenário de abertura do comércio, quem eu posso deixar trabalhar, quem não posso, quem que eu tenho que afastar, quem que eu não tenho que afastar. Então, a gente está muito animado, nós estamos trabalhando muito. Essa visita do ministro foi muito boa, mas, assim, acelerou muitas coisas aqui em Uberlândia, né? Mas vamos continuar trabalhando. E o tempo? Você acha que você vai dar essa resposta para o Brasil quando? Eu acho que nas próximas 2, no máximo 3 semanas, a gente já tem um resultado parcial, mas, assim, robusto, que a gente consiga, pelo menos pelo líquido do suave, já demonstrar um resultado certo. Talvez mais um pouquinho, as 4 a 6 semanas, a gente já consiga os primeiros dados na saliva. E aí é rápido, entendeu? Parabéns. Nós estamos na torcida para que tudo isso dê certo o quanto antes. Muito feliz por saber que vocês estão participando desse processo que pode transformar a saúde dos brasileiros. Meus parabéns. Obrigado. Ainda pensando em diagnóstico, eu sei que a doutora Thaís acabou de defender o doutorado dela e eu queria que ela falasse um pouquinho sobre alguns dados que ela teve que envolvem os biomarcadores de saliva relacionados à apneia obstrutiva do sono. Thaís? Queria agradecer, Raul, queria agradecer imensamente o convite. É um prazer, uma honra estar aqui, ainda mais na companhia do Túlio. Foi através dele que eu vim para a odontologia do sono, quando ele foi fazer residência em São Paulo. Fui encantado lá pelo laboratório da doutora Lia. Ele falou, não, você tem que ir lá acompanhar aquele pessoal do sono. E depois que eu entrei, nunca mais saí, porque é uma família para mim. E mais uma só vez... ouvir a sua voz vale a live. E mais uma vez aqui, alinhando com o Túlio, mais uma vez, começando a trabalhar com plataforma de diagnóstico para a apneia obstrutiva do sono. Só esclarecendo assim, o meu doutorado, a minha ideia inicial, o projeto que eu escrevi com a Lia, com o Gustavo em São Paulo, foi para tratar a apneia obstrutiva do sono em crianças. Só que aqui uma limitação grande que a gente teve foi acesso à polissonografia.
E na minha banca de qualificação, tive a oportunidade de ter o professor Robson Sabino, que é um grande pesquisador em biomarcadores salivares. E vendo a nossa dificuldade de acesso ao exame de polissonografia, ele falou, Thais, vamos tentar biomarcadores salivares. Coleta saliva dessas crianças e, simultaneamente, o exame de polissonografia. E, claro, tem todo um protocolo para escolher adequadamente. E foi uma grande surpresa. Foi um dado, assim, muito interessante que nós encontramos. Vou tentar compartilhar aqui com vocês 3 gráficos. A proposta que não é, claro, dar uma aula de biomarcadores e nem... Mas se você mostrar para a gente, vai ser já de grande agrado. Esse aqui, gente, é um dos gráficos que a gente vê só explicando, tá? Eu colhi saliva, esse gráfico, a partir da coleta de saliva pós-noite de polissonografia. E o que era o meu objetivo? Eu queria separar, fazer um diagnóstico mesmo. Quem são os doentes, quem são os tratados e o que acontece e quem são saudáveis e o que acontece com essas crianças depois que são tratadas. Será que elas normalizam esses marcadores que a gente avalia? Nesse gráfico aqui, cada uma dessas retas é um algoritmo, uma somatória de biomarcadores. E a gente pode observar que são 3, ele é tridimensional, porque nós formatamos 3 algoritmos. E essas porcentagens é a contribuição que cada um desses algoritmos tem na separação dos grupos. Aqui a gente observa que com esses 3 algoritmos associados, nós conseguimos separar de forma bem importante os pacientes, as crianças saudáveis das crianças doentes. Nesse outro gráfico, vou mostrar para vocês aqui. Apneicas, isso. Criança com apneia. Ai, gente, peraí. A criança, naquele lá, a criança doente aqui é a criança portadora de apneia. E aqui a gente observa a criança doente e depois que ela trata. A gente separou os grupos também. E no outro gráfico, que é o mais interessante, que a gente tem, assim, que chamou mais a nossa atenção, foi esse daqui. A gente observa em vermelho a criança doente, portadora de apneia obstrutiva do sono. Em azul, eu observo a criança saudável, então eu tenho uma diferença importante. E a criança, depois que ela trata, ela começa a adquirir o perfil de uma criança saudável. Então, aqui a gente consegue avaliar né, uma condição clínica daquele dia, existe... Vou cair um pouquinho a internet, Thaís. Repete um pouquinho o final aí, que ela deu uma... Olha, o que a gente observa, o que é interessante é que os biomarcadores, eles refletem a parte metabólica, né, o impacto que a doença tem na saúde da criança, do paciente apneico. E é um pouco diferente da polissonografia, porque além da polisson ser difícil acesso, difícil execução, ela ainda nos dá um retrato daquele momento. E existe uma variabilidade entre as noites aí de pelo menos 30%. Então, a gente avaliando a parte metabólica, eu consigo ver realmente o impacto que a doença tem na saúde clínica do paciente. Muito Esse aí bom. foram os dados, assim, bem incipientes. Já existe, espetacular. Você sabia não só que você resolveu a obstrução, né, a fragmentação, melhorou a oxigenação sanguínea, mas que você devolveu biomarcadores aos seus padrões normais. Deixa eu fazer uma pergunta. Quais são os principais biomarcadores que você estudou? Você exigiu um combo de biomarcadores que define a apneia obstrutiva do sono e a diferença entre o adulto e a criança? O que a gente sabe? Esse, claro, que não é o primeiro estudo que avalia biomarcadores salivares para apneia obstrutiva do sono. O Gozal já publicou, tem outros autores que têm publicado. Só que, normalmente, esses autores, eles investigam um biomarcador. Por exemplo, os mais analisados, os mais estudados, têm sido cortisol, alfa-amilase. E a gente vê que, realmente, esses biomarcadores, eles estão alterados na saliva, no sangue, no plasma desses pacientes.
E a gente consegue mesmo diferenciar. O problema é que a apneia obstrutiva do sono é uma condição é uma doença multifatorial e que causa uma série de alterações metabólicas importantes. Então, o cortisol, especificamente, que é o biomarcador mais estudado, é um marcador também de estresse, de ansiedade, de vários outros fatores. Então, ele não é suficiente para diferenciar realmente se aquela criança ou aquele paciente apneico, se ele tem apneia obstrutiva do sono ou se ele tem alguma outra condição clínica que está levando ao aumento do estresse e ansiedade. No nosso caso, nós não avaliamos um biomarcador específico. Nós fazemos, então, uma coleta da saliva e avaliamos. Esse dado que eu mostrei para vocês aqui foi pela metabolômica, mas estamos avaliando também por FTR, por proteômica, outras plataformas. E a gente identifica vários biomarcadores. Você fala assim para mim, Thais, qual que é isso? A gente ainda não pode falar, porque é o mesmo tipo que a gente ainda não publicou. Então tá. Porque nós estamos depositando a patente e só depois da patente que a gente pode divulgar. Por isso que está aqui só os códigozinhos, os PCs. E espero, se Deus quiser, trazer esses dados aí para o nosso Congresso Brasileiro em dezembro. Já está liberado para a gente apresentar e poder divulgar e discutir com vocês. Porque, é claro, aqui é um projeto piloto, que eu fiz um doutorado e agora no pós-doc a gente está ampliando a amostra. Então, aí a gente vai poder discutir o que nós encontramos com vocês todos e poder nos ajudar na interpretação e evolução dessa pesquisa. Já estou com ansiedade, porque já pensou se a gente puder fazer, né, o diagnóstico populacional, né, já que a gente sabe que a grande maioria da população está subnotificada em relação à apneia do sono. A gente puder fazer um diagnóstico populacional de um exame barato e rápido. E isso é o que a gente... né? Fácil execução, barato, rápido. E a polissonografia ainda vai ter o seu lugar para os casos mais complicados, de dúvida do médico, para que ele possa utilizar. Eu acho isso muito bom. Conversando com você, eu estava pensando também da possibilidade da gente usar, né, o biomarcador como avaliação do sucesso após o tratamento com o aparelho intraoral. Existe também essa possibilidade. Você pensou nisso? Existe também. Porque se uma vez que que a minha plataforma para diagnosticar a apneia obstrutiva do sono e eu consigo também identificar a gravidade dela, então se o aparelho intraoral, o objetivo dele é tratar, eu vou tirar o paciente então de uma condição de doença e vou passar para uma condição de saúde. Então, com certeza, eu avaliaria esse delta, né? O delta, a variação, quanto que melhorou, qual nível desse biomarcador eu consegui reduzir e modular. Com certeza, seria um critério para avaliação e evolução de tratamento também. Muito bom. Para que os padrões assim de normalidade dos biomarcadores para a apneia do sono, quer dizer, o paciente tem apneia do sono, faz tratamento, quanto tempo, mais ou menos, demora para que esses biomarcadores voltem ao padrão de normalidade, para que a gente possa considerar o paciente saudável de uma forma sistêmica, não só por conta da interrupção da passagem do ar na via aérea superior? Então, isso é uma pergunta super interessante, porque o que acontece? Na minha pesquisa do doutorado, que foi esse piloto que nós fizemos, pela própria intervenção que nós realizamos nos pacientes, nós fizemos essa coleta de saliva e avaliamos o delta 4 meses após a intervenção. Só para explicar, as minhas crianças, elas fizeram a dentosilectomia, que é a remoção de amígdalas e adenoide, pela equipe de otorrinopediatria aqui do Hospital de Clínicas, da Universidade Federal de Uberlândia. E acho que caiu de novo. Eu tô te ouvindo. Volta só um pouquinho, Thaís, será? Tá. Só esclarecendo, então. A minha pesquisa aqui, a gente avaliou pré e pós com um delta de 4 meses. Porque era o critério que a gente tinha adotado para o nosso protocolo de pesquisa. Nós avaliamos crianças que tinham apneia de sono e que fizeram intervenção, fizeram a dentosilectomia, que é a remoção de amígdalas e adenoide, que é o padrão ouro de tratamento para essas crianças hoje. Elas realizaram as cirurgias sob coordenação do Dr. Ricardo Maurício no Hospital de Clínicas aqui da Universidade Federal de Uberlândia. Só para vocês terem uma noção da necessidade dessa triagem,
aqui nós tínhamos uma fila, temos ainda uma fila de espera de 3.000 crianças esperando para fazer essa cirurgia. E essas crianças, elas entram numa fila de urgência e emergência quando elas apresentam sinal e sintoma de apneia obstrutiva do sono. Ronco, parada respiratória, hiperatividade, todos aqueles padrões que a gente conhece. Então, a gente precisou, aí um braço fez a cirurgia e outro braço fez a expansão rápida da maxila. Então, pela própria metodologia e forma de tratamento da expansão, não vamos entrar aqui em detalhes, a gente precisou esperar 4 meses para avaliar a efetividade desse tratamento. Então, nesse delta de tempo, pré e pós, nós observamos que uma parte das crianças neutralizaram, normalizaram realmente os marcadores e se igualaram lá às crianças saudáveis, que era o nosso grupo controle. Mas tem uma parte dessas crianças que mesmo zerando o IAH, sendo consideradas curadas, elas não normalizavam. E aí, isso a gente está buscando os dados e tentando interpretar. Mas o que a gente está tentando inferir? Que será que quanto mais grave, mais tempo essa criança, mais tempo esse paciente leva para atingir novamente os padrões de normalidade? Será que quanto mais tempo esse paciente permaneceu doente, será que quanto mais grave foi essa doença, maior o impacto da doença na saúde metabólica dele? Será que realmente ele vai voltar aos padrões de uma pessoa saudável? Ou será que ela já vai ter aquela cicatriz, aquela marca de que um dia ela teve apneia de sono e aquela complicação metabólica que ela teve é adquirida e não vai retornar? A gente precisa de mais estudos, um follow-up maior, né? Claro, um estudo de corpo seria incrível, né? Então, a nossa proposta hoje é sim, quanto mais grave, pelo que a gente tem visto, quanto mais grave, quanto mais tempo de doença, maior a dificuldade de avaliação. Porque tem até um estudo super interessante com biomarcadores salivares para apneia de sono, que eles pegaram um grupo, todos os dois eram apneicos, só que um grupo tinha doença cardiovascular. E aí eles avaliaram a diferença de alguns marcadores, biomarcadores, para tentar identificar pelos biomarcadores a gravidade da doença, com a probabilidade daquela pessoa ter, além da apneia, já um comprometimento cardiovascular. Então, essas plataformas de diagnóstico nos dão também essa possibilidade. Nossa, muito bom. Raul, eu queria fazer Oi, pode falar. Por que vocês não organizam, não sei se já tivesse, me perdoe, mas um registro nacional de aparelho intraoral no tratamento da apneia e que vocês possam coletar a nível nacional, fazer um super estudo multicêntrico, sangue, saliva, para a gente poder rodar marcadores de prognóstico ao longo do tempo. Então, vocês todos são líderes, formadores de opinião. Eu sei vários amigos que eu vi que já estão participando da live, né, poderiam se juntar, se organizar e a gente fazer uma coisa realmente assim robusta, sei lá, com 1.000, 2.000, 5.000 pacientes, para que a gente possa mostrar uma coisa brasileira para o mundo, né? A gente mostrar algumas evidências diferentes. Então, fica uma sugestão aí para você. Adorei a ideia. Sucesso. Adorei a ideia. Muito legal. Tem um monte de pesquisador nos ouvindo aqui. Isso já é uma dica para todo mundo, para a gente começar. E não é difícil. É só organização. Agora vamos mudar um pouquinho a direção da live. Queria falar agora um pouquinho mais de adulto com apneia e que faz tratamento com aparelho intraoral. Thaís, além de todas as medidas que a gente tem que ter de biossegurança para voltar a ter tratamentos eletivos, né, agora com a Covid-19 presente na nossa vida, o que você, basicamente pensando com relação à odontologia do sono, vai incluir na sua prática diária? O que mais você acha que a gente pode fazer na nossa prática diária da odontologia? Essa é muito interessante, Alda, porque a gente sabe que o sono ele é extremamente importante para o nosso funcionamento metabólico, né? Então, é muito importante que a gente mantenha uma qualidade de sono. E uma coisa que eu tenho visto dos meus pacientes, doutor, eu continuo usando o aparelho intraoral? Mesmo se eu tiver sintoma, eu continuo usando?
será que esse aparelho não pode, se eu tiver a Covid, será que ele não vai ser um lugar que vai acumular esse vírus e vai me prejudicar? Então, o que a gente precisa dizer para essas pessoas, nós precisamos manter, sim, o tratamento com o aparelho reposicionador mandibular, adotando as mesmas medidas de cuidado, de higienização que a gente já faz na rotina, né? Higienizar esse aparelho intraoral com uma escova de dente específica para ele, usando aí um detergente, um sabão neutro, escovando cuidadosamente, principalmente das reentrâncias do aparelho. Agora, nesse tempo de Covid, eu tenho orientado os meus pacientes a colocar o aparelho imerso em água com uma colher de sopa de hipoclorito. A gente sabe, assim, que nos aparelhos que têm essa estrutura metálica pode ter, sim, uma questão de corrosão, mas que no nosso, a gente até discutiu isso, né, Raul? O impacto, essa possibilidade de acontecer, ela é mínima frente à necessidade dos tratamentos, certo? Queria Então, falar que pode continuar, Thaís. pode falar. Não, queria falar que a Bros, ela preparou uma orientação para a higiene do aparelho intraoral, foi enviada para todos os associados, para que a gente tenha, para orientar, né, os pacientes a ter mais cuidado com o aparelho intraoral agora, nesse tempo de Covid-19, porque todo dia o aparelho está repleto de saliva, que é um dos principais meios de contaminação, né? Apesar da corrosão causada pelo hipoclorito, né, a corrosão, diante de toda essa problemática de saúde, eu acho que é a parte mais tranquila de resolver quando tudo isso acabar. E todos aqueles que estão nos ouvindo, que não receberam essas orientações de higiene, do dispositivo que guarda o aparelho, do aparelho intraoral, da escova própria para utilizá-lo, é só pedir aqui pelo Instagram da ABS que a gente pode enviar para vocês. Tá bom? Com certeza. Eu tive algumas complicações durante esse período de pandemia que eu vou perguntar na próxima live da Bros. Mas isso também me fez pensar em algumas situações. Eu tenho alguns pacientes que fazem uso concomitante do aparelho intraoral e do CPAP, né? Eles usam o aparelho intraoral como alternativa substitutiva de curta duração, né? São pessoas que vão viajar, vão pescar, vão para o Pantanal, vão pescar e não tem como levar o CPAP. Empresários e executivos que fazem viagens rápidas, que vão dormir em uma outra cidade e não querem levar o CPAP. Eu queria levar um questionamento, já que a gente sabe que o uso do CPAP, né, por conta que é usual, né, que o ar saia pela máscara e possa aumentar a contaminação do ambiente e do parceiro do quarto, caso escape ar da máscara do CPAP, e se esse paciente for sintomático ou assintomático, podendo transmitir, será que nesse período de pandemia a gente não poderia, de forma ponderada, avaliar a possibilidade da gente utilizar o aparelho intraoral um tempo maior nesses pacientes para evitar o contágio dos outros participantes? Queria dizer que a gente só tem 4 minutos de live, eu queria falar muito mais coisa. O que vocês acham disso? Eu acho que é super pertinente, né? Porque a ventilação não invasiva, o uso do CPAP, né? Pensa no cenário de UTI e em casa é a mesma coisa, ele aumenta o aerosol e aumenta a contaminação. Dentro desse vírus com alta transmissibilidade, né? Eu acho que é justo, pelo menos, afastar o companheiro do quarto quando o paciente tiver sintomático respiratório, tá? E lembrar que o tempo de afastamento mínimo é 14 dias, tá? Então, comecei a ficar com o nariz correndo, tossindo, eu tenho que ficar 14 dias isolado. De novo, importância de fazer o exame, fazer o diagnóstico correto. Se eu faço um exame, né, que 1, 2 dias, ou melhor ainda, em minutos, me dá o resultado se eu tenho ou não a doença, eu posso voltar a trabalhar ou diminuir esse tipo de cuidado, entendeu? É por isso que é importante fazer o diagnóstico. Uma outra coisa que eu acho que tem que ler. Pode falar, Thaís. Pode falar. Não, o que a gente tinha falado é que
a utilização, quando o paciente ele começa a ter esses sinais e sintomas, independente dele conseguir fazer o exame ou não, ele já tem que adotar as medidas como se tivesse Covid. Então, comecei com sintoma de gripe, nariz correndo, febre. Então, vamos isolar do quarto, ter os cuidados de higienização do ambiente. Quando o paciente tem aí essa questão de contaminação, passar o álcool nas superfícies e tudo isso aí é muito importante. E aí, só procurar realmente. Começou a sentir cansaço, dificuldade respiratória, aí sim procurar o médico, mas não suspender o uso, né, do tratamento pela importância que a qualidade do sono tem nessa parte imunológica também. Uma outra coisa importante nesses casos que tem o tratamento com o aparelho intraoral de forma substitutiva, né? E é a gente pedir a avaliação do médico, avaliar a polissonografia apenas com o aparelho intraoral, né? Para ver se ela está próxima dos padrões de normalidades, além de conversar com o médico que acompanha o paciente para saber de todas as comorbidades, para avaliar, né, com o sistema de pesos e medidas, para saber se a gente pode fazer essa troca. Mas é uma ideia que pode se jogar para evitar a contaminação da família. Uma outra coisa que me veio à cabeça também é que a gente tem mais, né, os artigos científicos relatam que a gente tem em torno de 80% de subnotificação de pacientes diagnosticados pela apneia do sono. E um dos principais sintomas é o ronco, né? E o ronco, mais do que a fala, libera aerosol. Então, para esses pacientes que não têm o diagnóstico, mas não estão sendo tratados, e que não têm o diagnóstico e que roncam, eles deveriam, né, dormir separados e fazer desinfecção do quarto, né, para que não pudesse contaminar a família. Isso é uma coisa que eu pensei. O que vocês acham dessa avaliação? Concordo, claro. É partir do pressuposto, se eu começo a ter os sinais clínicos que eu tenho realmente o Covid, e que sim, só a presença do ronco já seria, então, uma possibilidade maior de contaminação do ambiente. Concordo demais. Você, Túlio? Concordo. Então, isso é para que a população em geral tome consciência que está preocupada com a fala, de usar máscara. Imagina a noite roncando, a noite inteira, do lado de alguém. Já contaminou. Não só a pessoa, mas contamina o ambiente e qualquer pessoa que entra no ambiente. Então, acho que a gente deve... Vou até conversar com a presidente da ABS, de repente, para a gente fazer uma orientação populacional para evitar esse tipo de contágio através do ronco. Gente, o nosso tempo já está se esgotando. Eu queria muito agradecer a presença de vocês por ter honrado a Bros nessa primeira live. Queria conversar mais coisas, a gente fez um roteiro, tem mais coisas para falar, mas ela vai cair daqui a pouco. E eu queria passar a palavra para vocês, para logo em seguida poder finalizar esse nosso bate-papo. Bom, eu queria de novo agradecer o convite, né? Uma grande honra estar aqui, grande alegria estar podendo conversar sobre isso com vocês. Parabenizar pela iniciativa. Acho que tudo que vocês puderem fazer como instituição para aumentar a formação e a informação das pessoas, seja elas profissionais ou leigos, vocês estão contribuindo para o bem da sociedade. Então, parabéns, continue fazendo esse trabalho, continue se destacando, que é muito importante para as pessoas. E eu queria agradecer demais, é uma honra para mim. Eu que agradeço. Para estar falando aqui com vocês. E já deixar o convite para as próximas, né? A próxima está aí atuando às quartas-feiras. Vamos estar junto acompanhando. Tem muita coisa boa por aí. Agora toda quarta-feira a gente vai se encontrar. Na semana que vem vai ser o Milton Tufik e a doutora Karina Haddad, que vai falar sobre ansiedade, insônia e bruxismo. Então, encontro marcado com vocês. Eu queria também agradecer a presença que eu vi aí de vários colegas da pós-graduação, alunos e professores do Instituto do Sono, do Instituto Área, do Instituto Neon, que eu vi alguns alunos seus aí, os professores e alunos do curso de especialização de ortodontia da ABO, daqui do Espírito Santo, os profissionais do sono que atendem aqui no estado, vi uma série deles aí, e todos aqueles que dedicaram um tempo para ouvir mais um pouquinho sobre o sono. Muito obrigado a todo mundo e a Bros agradece.
Fiquem em Tchau, casa. tchau. Até a Tchau, próxima. gente. Beijo. Tchau.